Sobre ética e contemporaneidade, a necessidade de conversas sem fim. Há conversas que parecem sem fim. E porque parecem sem fim, a gente acaba por abandoná-las. Afinal, elas não vão nos levar a lugar algum. E porque as abandonamos, talvez elas se tornem conversas tão necessárias, cuja ausência abre espaços largos por onde passa, sem restrições, o que há de mais negativo em nós. Uma dessas conversas, um desses temas de conversas que a gente parece ter deixado de discutir é a ética. A gente possivelmente tem dificuldade de definir o que é ética. Afinal, como disse, essa é uma conversa sem fim. Parece que, como não chegamos a uma definição clara, fomos deixando não apenas o conceito do que é ético de lado, fomos deixando de decidir, de pensar, de refletir e, sobretudo, de agir pautados por debates em torno dos princípios éticos. Mas seja pensada como um princípio cósmico, uma coisa da ordem da natureza, como queriam os gregos, um princípio divino, como queriam os cristãos, ou uma liberdade autolegisladora, como se pensava na modernidade kantiana, o fato é que a ética nunca sai de cena. E os exemplos que nos fazem pensar isso são muitos, e eu vou te dar dois, ambos fundados na relação entre ética, tecnologia e contemporaneidade. Isso porque, claro, a tecnologia ocupa hoje um lugar central na nossa organização social. E vou pensar nesses dois exemplos vinculados a duas dimensões fundantes de nossas vidas, a ciência e a arte. Porque ambas são formas de estruturação do mundo. De um modo simplista, a gente pode dizer que a ciência lida com a objetividade e a arte lida com a subjetividade. Pois bem, vamos ao primeiro exemplo. Em 2018, na China, o biofísico He Jiankui anunciou a criação dos primeiros bebês geneticamente modificados. Ele fez alterações em genes e chocou o mundo ao apresentar crianças gêmeas, resultado da manipulação feita em laboratório. O cientista pegou 3 anos de prisão acusado de violar regulamentos médicos. Colegas disseram que ele foi ingênuo e ambicioso e que chegou a imaginar que seu experimento poderia lhe render um Nobel. O fato é que o caso repercutiu bastante porque tinha fortes traços de eugenia. Mesmo que ainda não existissem leis claras sobre os limites do que aquele cientista fez, o tom antiético das suas ações foi o que definiu a sua punição. 5 anos depois, e aqui já estamos no segundo exemplo, o artista alemão Boris Eldagsen venceu um prêmio de fotografia. A imagem em preto e branco mostra 2 mulheres de gerações diferentes e o prêmio era prestigioso. Mas o artista não quis aceitar. Ele revelou que a imagem foi produzida com o uso de inteligência artificial e declarou, abre aspas, as imagens de inteligência artificial e a fotografia não devem competir entre si num prêmio como este. Elas são entidades diferentes. Inteligência artificial não é fotografia e eu não aceitarei o prêmio. Fecha aspas. O gesto de Eldagsen é duplamente vinculado ao papel da ética no mundo. Primeiro, porque revela os limites humanos para julgar as obras artísticas, borrando as fronteiras entre arte e tecnologia. Segundo, porque soma-se a um esforço constante de problematizar e politizar os riscos de uso indiscriminado de inteligência artificial, seja para produzir arte, como numa fotografia, seja para produzir ciência, como num artigo escrito com a ajuda do ChatGPT. Esses 2 exemplos põem em evidência que o importante não é saber o que a ciência e a tecnologia podem fazer, mas o que é ético fazer com elas. O ChatGPT, por exemplo, pode muito, mas será que é ético usá-lo para isso ou para aquilo? É essa discussão, essa conversa sem fim que precisamos retomar. Aqui fica a impressão de que a razão de ser da ética não é buscar um consenso, encontrar um conceito universal e eterno. Discutir ética pode ser uma conversa sem fim, mas não é sem finalidade. A razão da ética é pôr em discussão aquilo que a humanidade ou o indivíduo faz consigo e com os outros. Mas óbvio, isso é apenas uma impressão.